Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja de Nazaré no Tauá, para abençoar a sua vida. Mais uma vez podemos nos reunir através da internet para podermos ter um tempo de consolo, de alegria, de transformação, através da Hora Nazarena. E hoje nós vamos meditar num texto da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21 ao 23, vai nos dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Talvez nós não tenhamos a ideia clara de como Jeremias descreve esse texto. Jeremias, ele é o profeta do dia da destruição de Judá. Quando Nabucodonosor literalmente entra em Jerusalém com os seus carros, com os seus arqueiros, com os seus guerreiros, e ele coloca fogo no templo, ele derruba as paredes, os muros da cidade, os palácios, ele leva toda a riqueza, ele causa um terror de destruição e morte. Aqueles que não se renderam foram levados cativos como escravos, e depois que tudo isso passa, Jeremias caminha pela cidade com um desconsolo, uma desolação, uma falta de esperança, e ao caminhar pela cidade e ver a destruição, enxergar as fumaças nas casas, a fumaça no templo, olhar em meio a tudo aquilo e apenas a desesperança no seu coração, ele nos sai com essa pérola. Esse texto ele é uma pérola que nós encontramos na Bíblia, que ele, em meio a todo aquele caos, ele descreve a seguinte palavra: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Certamente muitas pessoas nesses dias também estão vivendo um caos financeiro, um caos econômico, um caos espiritual, um caos psicológico, algo que jamais pensamos que pudesse existir, que poderíamos passar, e de repente, em meio a essas coisas, olhamos para um lado, para o outro, fazemos as perguntas a qual os homens não dão resposta. Que tal você aproveitar esse momento e repetir as palavras de Jeremias? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas como lembrar? Baseado em quê? Em que nós vamos trazer à memória? Em que nós vamos figurar literalmente a nossa mente, o nosso coração, para essa memória nos dar uma esperança? Veja que Jeremias, ao fazer isso, ele não estava olhando para dentro dele, como diz aí os nossos livros de autoajuda, olhar para dentro e dizer: você pode, segue em frente. Como os nossos cientistas aí, não é a neuromedicina, mas os cientistas aí de uma nova versão dos coaches nos dias de hoje, que nos manda olhar, levantar a cabeça e poder olhar para frente, porque nós podemos. Não, o que Jeremias faz é olhar para Deus. E ao olhar para Deus, ele começa a contemplar literalmente a sua ruína, enxergando as culpas, porque ele sabia que tudo aquilo tinha acontecido porque as pessoas abandonaram o Senhor. E então, em meio a todas essas coisas, quando ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele diz: porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então esse é o primeiro ato que nós precisamos perceber no dia de hoje.
se nós estamos vivos, se nós sobressaímos, se nós temos a esperança de algum dia, e isso vai acontecer, nós sairmos desse caos que foi gerado, pense o seguinte: são as misericórdias do Senhor que são as causas de não termos sido consumidos. Isso não quer dizer que aqueles que sucumbiram a essa pandemia não encontraram a misericórdia do Senhor. Não, não é isso. O que nós queremos dizer é que Deus teve misericórdia de nós. Toda a terra poderia ser devastada, não só por essa pandemia, mas por muitas outras coisas. O apóstolo Paulo disse que até a natureza geme pelo caos a qual o pecado adâmico causou. Então ele diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E por que isso? Porque ele vai nos dizer o seguinte: porque essa misericórdia não tem fim. Irmãos, tudo neste mundo tem fim. Tudo. Ou melhor, tudo neste mundo tem um limite, podemos dizer assim. Mas a misericórdia do Senhor, ela é ilimitada. Porque ela não se baseia simplesmente na ação humana, mas no amor e na justiça de Deus. E nesse amor e justiça são atributos únicos do Senhor para com Ele mesmo. Então é por amor a Ele mesmo que Ele não nos destruiu e não nos destruirá, porque as suas misericórdias não têm fim. Depois o profeta continua dizendo, porque ela se renova a cada manhã. Então ele estava certo que em meio a todo aquele caos a qual ele estava vivendo, essa misericórdia se renovaria. Não apenas não teria fim, mas como ela se renovaria a cada manhã. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é as suas condições, não sei quais são as suas tristezas, quais são as suas angústias, quais são as suas dores, mas saiba, haverá um amanhã. Certamente você já viu falar que depois de uma sexta-feira ou de um sábado de silêncio, sempre há um domingo de Páscoa. Depois de uma noite, sempre virá o amanhecer. Depois das chuvas torrenciais, sempre virá a bonança. Então levante a cabeça, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, porque ela se renova a cada manhã, ou seja, a cada instante nas nossas vidas. E ele completa nos dizendo que grande é a fidelidade do Senhor. Ou seja, Deus jamais vai contradizer a si mesmo. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai nos dizer o seguinte, que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel para fazer aquilo a qual lhe cumpre fazer. Não é que o homem permanece fiel e Deus será fiel para com ele. Não, é que mesmo com toda a infidelidade humana, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel aos seus propósitos, Deus é fiel à sua vontade, Deus é fiel ao seu querer. Então ele não vai contradizer aquilo que ele diz na sua palavra. E a sua palavra diz que há uma esperança para a árvore cortada, ou seja, há uma esperança para mim, há uma esperança para você, há uma esperança para nós. E essa esperança é Jesus Cristo, a sua palavra e tudo aquilo que ele prometeu a respeito da minha vida e da sua vida. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno do Tauá para abençoar a sua vida, a minha vida e a todas as nossas vidas. Lembramos que hoje nós teremos o nosso culto no lar às 20 horas e você é o nosso convidado. Então mandaremos o link pelo WhatsApp, pelo aplicativo Google Meet, e nós vamos estar então nos encontrando para meditar, louvar e engrandecer ao Senhor. Deus te abençoe, irmãos. Fique na paz.